Como realizar o Superchat no podcast Ministros do Altar no canal Unigrejas. Durante o podcast Ministros do Altar, transmitido toda terça-feira às 20 horas no canal Unigrejas no YouTube, você pode participar de forma ativa utilizando o Superchat. O Superchat é uma ferramenta do YouTube que permite ao inscrito enviar uma mensagem em destaque durante a transmissão ao vivo, contribuindo com um valor simbólico e ajudando este projeto. Veja como é simples participar. Acesse o YouTube e faça login na sua conta. Inscreva-se no canal Unigrejas caso ainda não seja inscrito. No horário da transmissão ao vivo do podcast Ministros do Altar, entre no vídeo. No campo do chat ao vivo, clique neste ícone. Escolha o valor que deseja contribuir, escreva sua mensagem e confirme o seu apoio. Pronto! Sua mensagem ficará em destaque no chat e poderá ser lida durante o programa. Participe, interaja e seja um apoiador do podcast Ministros do Altar, toda terça-feira às 20 horas no canal da Unigrejas. É um prazer, uma vez que a gente trabalha com algo que não é profissão, mas é vocação. Profissão, você sabe que normalmente a pessoa, ela foca o dinheiro, mas aquilo que você faz por vocação é algo que você faz por prazer. Então, sempre que a gente vai tratar da palavra de Deus, então, é algo que a gente faz por prazer, ou seja, a gente tem um prazer nisso. E ficou na nossa responsabilidade tratar de um assunto que é um dos assuntos mais importantes que Jesus nos deixou no Evangelho. Você sabe que Jesus, ele nos deixou a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas dentro do mesmo contexto que ele fala de curar enfermos, expulsar demônios, pregar o Evangelho a toda criatura, dentro disso também, como ordem, ele deixou a direção de que nós temos que fazer discípulos. Aliás, ele disse que isso teria que acontecer a nível mundial. Ele disse, ide fazei discípulos de todas as nações. E é muito grande, né? O mundo é muito grande. Imagine você, isso na cabeça dos apóstolos e dos discípulos que estavam ali com Jesus, quando Jesus disse, ide fazei discípulos de todas as nações. Se isso é complicado ainda hoje, com a comunicação rápida que hoje existe no mundo, com meios de locomoção rápidos que existem hoje no mundo, imagine naquela época dos discípulos, Jesus falando que o que eles receberam, eles tinham que levar para todas as pessoas, toda criatura. Mas não só levar o Evangelho, ele disse que de todas as nações, eles teriam que fazer discípulos. Porque são duas coisas distintas. Uma coisa é você pregar o Evangelho para as pessoas. Outra coisa é você fazer discípulo. Pregar o Evangelho é você levar a palavra de salvação para quem está perdido, dando àquela pessoa a oportunidade de que ela saia das trevas para a luz, a oportunidade de que ela seja salva. Mas fazer discípulo significa você fazer
outra pessoa como você. E como Jesus, porque tudo começou com ele. Então, é óbvio que se pregar o Evangelho e ganhar almas não é fácil, imagine você fazer discípulos. Ora, eu sei que é muito comum pessoas perguntarem, por exemplo, qual o segredo do Bispo Macedo? Por que a Igreja Universal cresce no mundo inteiro? E um dos segredos, um dos pilares da Igreja Universal está justamente na preocupação que o Bispo Macedo sempre teve de não apenas pregar o Evangelho, ganhar almas, mas fazer discípulos. Porque se o Bispo Macedo focasse apenas em pregar o Evangelho e ganhar almas, então eu creio que pelo evangelista que o Bispo Macedo é, e todo mundo já viu isso, a igreja onde ele começou teria explodido, como explodiu. Lá na abolição, lá no Rio de Janeiro, superlotou, milhares de pessoas, milagres, curas, pessoas batizadas nas águas, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ok, mas como é que isso ia chegar a todos os estados do Brasil e ao mundo hoje, em mais de 140 países, se ele tivesse que fazer isso em todos os lugares? Como é que seria? Deus é onipresente, a gente não. Nós somos limitados aos espaços físicos como esse, onde nós estamos agora. Então não tem como a gente... Certa vez, eu estava num estado aqui do Brasil, onde a gente ficou um período trabalhando lá, e uma repórter de um jornal do estado lá, ela frequentou as reuniões da Igreja Universal local, da sede estadual, por uma semana. Ninguém sabia, mas ela assistia os cultos, fazia as anotações, preparando tudo para o jornal que sairia no domingo, para a edição de domingo. Então ela assistiu o culto comigo, ela assistiu o culto com outro bispo, ela assistiu o culto com outros pastores. E no dia do jornal sair, no domingo, na edição pronta, a matéria dela, uma das coisas que ela disse assim: eu assisti às reuniões durante toda a semana dos bispos e pastores, e a impressão que eu tive é que o Bispo Macedo é onipresente. Interessante, né? Vindo da boca de uma pessoa que não é convertida, porque ela teve a impressão que haviam vários bispos Macedo, e o Bispo Macedo nem lá estava. Por que isso? Como é que acontece isso? O segredo para isso se chama fazer discípulos. Nós tivemos agora recentemente o evento A Família ao Pé da Cruz, que foi realizado em vários estádios do Brasil simultaneamente. Vocês provavelmente devam ter ouvido falar a respeito do evento Família ao Pé da Cruz, porque isso foi para a mídia, etc. E há alguns anos atrás era assim, Maracanã, marcava assim, Maracanã, Bispo Macedo estava no Maracanã. Lá atrás teve Morumbi, Bispo Macedo ia lá no Morumbi. Mineirão, em Belo Horizonte, Bispo Macedo ia lá em Belo Horizonte. Mas foi a primeira vez na história da igreja que nós marcamos eventos em estádios ao mesmo tempo, simultaneamente, em vários estados do Brasil. Segundo a mídia, se não me engano, saiu uma matéria dizendo assim, Universal aluga, acho que 9 estádios,
Se eu não me engano, a notícia acho que foi 9 ou 11, eu nem sabia quantos eram, fiquei sabendo pela imprensa. Mas por que que eles ficaram, por que que isso chamou a atenção deles? Porque deve ter havido a seguinte preocupação: qual a gente vai cobrir? Onde é que o Bispo Macedo vai estar? Porque, obviamente, não haveria como ele estar nos 9. E todos os estádios no Brasil, Bahia, Minas Gerais, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Pará, aqui em São Paulo, Pacaembu e o Itaquerão em 2 horários, ou seja, foram 4 cultos, 2 em cada um desses estádios. E a matéria do dia seguinte, no dia seguinte, uma jornalista famosa aqui de um jornal famoso de São Paulo escreveu assim: Bispo Edir Macedo e seus bispos provocam terremoto espiritual, entre aspas, na Sexta-feira Santa. Interessante que ela coloca Bispo Edir Macedo e seus bispos. Por quê? Porque nós nem divulgamos quem ia estar onde. Ninguém sabia onde o Bispo Macedo ia estar. Alguém aqui no templo me perguntou dias antes do evento, falou: Bispo, o senhor vai estar onde? Eu falei: nem eu sei ainda. Estou esperando ser designado. E o Bispo Macedo fez pela manhã no Maracanã e às 17 horas no Pacaembu. Aliás, no Itaquerão. Eu estive pela manhã no Pacaembu, estivemos juntos no Itaquerão com o Bispo Macedo e o Bispo Renato à tarde, e o Bispo Jadson, que estava aqui agora há pouco, fez no Maracanã, no Pacaembu à tarde. Então, chega uma hora que as pessoas começam, até quem não é da fé, começa a entender o seguinte: a igreja não está centralizada na pessoa do Bispo Macedo. Mas mesmo ele não estando em um lugar, o trabalho está sendo feito. Por quê? Por obedecer uma ordem do Senhor Jesus, que é fazer discípulo, ou fazer discípulos. Jesus disse assim, Mateus 28, 19, né? Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Como seria possível, voltando ao que eu falei agora no início, como é que isso seria possível para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, numa época que a comunicação era tão difícil? A locomoção era tão difícil, como é que eles poderiam fazer isso? Como é que o Evangelho chegaria até os dias de hoje? Então, se o Evangelho chegou até nós, não foi simplesmente porque pessoas pregaram o Evangelho, mas pessoas fizeram discípulos, ou seja, fizeram outras pessoas como elas, que mesmo quando essas pessoas que ganharam essas almas e fizeram discípulos, mesmo quando eles passaram, eles envelheceram, eles perderam o vigor e até morreram, dormiram em Jesus, partiram, mas o Evangelho continuou sendo levado por aqueles que foram feitos discípulos. Então, quem tem visão espiritual não pensa apenas em encher uma igreja. Eu tenho que encher a minha igreja, eu tenho que ganhar muitas almas. Não, quem tem visão espiritual pensa o seguinte: eu tenho que ter discípulos. Eu tenho que ter pessoas que possam fazer o que eu aprendi a fazer, o que eu tenho feito, mesmo que eu não esteja presente. É o que dá continuidade. Amém, pessoal? Porque
falando da Igreja Universal, se a igreja estivesse centralizada na pessoa do Bispo Macedo, então a realidade que nós vemos hoje, com a Igreja Universal em mais de 140 países do mundo, isso seria impraticável. Isso seria inviável. Olha só a preocupação de Paulo. Quando Paulo, ele conheceu Timóteo, e Timóteo era muito jovem, então ele trouxe Timóteo para perto e ele passou a acompanhá-lo. E houve um momento em que Timóteo precisou cuidar da igreja, cuidar de um rebanho, e Paulo não estava presente. Naquela época, a comunicação era carta. Daí, nasceram as epístolas. E Paulo escreveu 2 epístolas para Timóteo. Existem cartas que Paulo dirigiu a uma igreja inteira. Por exemplo, a carta aos romanos. Então, a carta estava dirigida a todos os cristãos de Roma. E outras cartas, aos filipenses, a carta dirigida a todos os cristãos de Filipos. Mas a carta de Timóteo não, a carta de Timóteo foi uma carta pessoal, foi de Paulo para ele, de um pastor para outro pastor que era seu discípulo. E olha que interessante o que ele fala aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Paulo diz para ele assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na outra versão bíblica, se não me engano, a atualizada, fala padrão. Ser exemplo dos fiéis. Então, carta de um líder para um pastor. E olha o que Paulo está mandando o pastor ser. Ser o quê? Padrão. O que é padrão? Padrão é igual na indústria. Você sabe que a indústria trabalha com forma, trabalha com padrão. Eles têm uma peça de padrão e todas as outras saem iguais. Então, Paulo orienta que Timóteo seja padrão. E ele fala, ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque ele era jovem. Você sabe que um pastor jovem, ele tem já contra si o semblante jovem, que faz com que as pessoas olhem para ele. Será que esse garoto tem alguma coisa para me ensinar? Então, Paulo fala para ele, seja padrão. E aí ele fala no que ele tinha que ser padrão. Aí ele fala, na palavra, e não é palavra com P maiúsculo, porque se fosse palavra com P maiúsculo, estaria se referindo à palavra de Deus. Mas ele estava falando sobre ele ser padrão na palavra dele, como homem, como ser humano. Então, olha só uma característica que é fundamental para um pastor. Nós temos que ter palavra. Sim, sim, não, não. A palavra do homem de Deus ou de quem é de Deus não faz curva, é como a luz, ela é reta. Isso é uma coisa que nós sempre aprendemos com o Bispo Macedo. E tem coisas que a gente ouve dele e não esquece mais. E eu já ouvi ele falando algumas vezes assim, uma pessoa só mente para mim uma vez, ela não mente duas. Porque se ela faltar com a verdade uma única vez, eu já não tenho mais, ela já não vai ter mais acesso a mim, eu não confio mais. Então, é como diz no popular, papo reto. Paulo não está dizendo que Timóteo tinha que ser perfeito, nem Jesus exige isso de nós. Porque até quando a gente erra, a gente pode mostrar que tem palavra. Como?
Fulano, você fez isso? Fiz. Eu errei. Pronto. Você é falho, você é humano, mas você tem palavra, você tem caráter. Então isso é fundamental. Sim é sim, não é não. Problemas dentro de uma igreja, de uma instituição espiritual, que precisam de solução para que você descubra, ouça versões de um fato e chegue à conclusão, esse tipo de coisa dentro da igreja tem que ser resolvido em 1 minuto. Não precisa fazer como as CPIs aí do Congresso lá, que chama um, chama outro, um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro diz, me reserva ficar calado. Não, entre nós é assim, sim, sim, não, não. Mas eu errei, então diga que errou. Você pode não ter, você pode ter, isso mostra que você foi falho, mas você tem palavra, você tem caráter. Isso é uma coisa que é preservada na Igreja Universal. O pastor da igreja tem que ter palavra. Nós temos que ser sérios nos nossos compromissos. Eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro. Liga e fala, olha, hoje é o dia, tá? Não espera a pessoa te ligar, não. Estou te ligando para dizer que eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou te pagar. Pronto, você está sem dinheiro, isso mostra que você está sem dinheiro, mas você tem caráter, você deu a cara para bater. Então, uma das coisas que Paulo ensinou a Timóteo foi que ele fosse padrão na palavra, e nós sempre aprendemos isso na Universal, palavra, caráter. A nossa palavra revela o nosso caráter. Eu me lembro que no início do meu ministério, ainda como solteiro, porque eu comecei a pregar o evangelho com 17 anos de idade. Hoje eu tenho 54. Então, você sabe que na Igreja Universal o trabalho é muito intenso, são 4, 5 reuniões por dia. Então é uma reunião atrás da outra, e tem reuniões que tem menos gente, tem reuniões que a igreja lota, tem reunião que dá mais gente. Então, até porque eu acabei vendo em outros isso, às vezes a gente ia começar o culto 10 horas da manhã, olhava, tinha 2 pessoas. Eu fiz isso. E eu dizia assim, meu Deus, eu vou esperar mais 5 minutos para ver se chega mais gente, porque tem pouquinha gente, só tem 2. Fiz isso várias vezes. Mas eu me lembro que um dia o Bispo Macedo falou conosco numa reunião, falou assim, se a reunião é 10 horas, você tem que começar 10 horas, não pode ser 10:01, não pode ser 10:02, não pode ser 10:10, é 10 horas. Mas só tem 2 pessoas. Honre as 2 pessoas que chegaram na hora. E comece a reunião com elas. Não importa quantas tem. Então, desde que eu ouvi isso, isso criou um hábito em mim. O Templo de Salomão é britânico. Se você já foi, você sabe que quando faltam 10 segundos, mais ou menos, pontualmente para aquele horário da reunião, um fundo que já é padrão, começa a ser tocado, um fundo musical, e o pastor tem que estar ali para entrar no altar na hora. Isso é palavra. Compreende, sim ou não? Então Paulo fala, ninguém despreza a mocidade, seja padrão no quê? Na palavra. Segundo, no tratamento com as pessoas, como você lida com as pessoas. Porque, dependendo da forma com que a gente trata as pessoas na igreja, você pode falar de Jesus como for. Se você maltratar a pessoa, ela pode não voltar nunca mais. Sim ou não? Às vezes você fala de Jesus sem nem dizer a palavra Jesus, sem nem citar um versículo bíblico, simplesmente pela forma com que você trata a pessoa de forma digna. Eu me lembro do testemunho de um rapaz que era traficante, hoje ele é homem de Deus, está na igreja, mas ele falou que a primeira vez que ele colocou os pés na Igreja Universal, quando ele entrou, a obreira falou assim, senhor, fique à vontade, vem por aqui.
Ele falou: eu estava acostumado a ser chamado de vagabundo. A obreira me chamou de Senhor. Eu fiquei maravilhado. Olha o que impactou ele. Foi o bom trato. Então, as pessoas chegam na igreja quebradas, destruídas, sofrendo. A maneira com que nós tratamos elas vai contribuir para que elas sejam salvas ou vai contribuir para que elas fiquem perdidas e não voltem nunca mais. Então, Paulo orienta a tratar bem. No amor, quer dizer, no amor que eu digo, aliás, desculpa, que eu creio que Paulo está falando aqui, é o amor de Deus, não é o amor sentimento, o amor, sabe, das canções, é o amor do sacrifício. Se nós amamos as almas, então o amor que temos pelas almas não está no Jesus te ama, eu também, isso é fácil fazer. O amor é visto quando você sacrifica pelas ovelhas, quando você abnega, quando você renuncia às suas vontades para poder atender às necessidades daquela pessoa, para salvá-la. Ou seja, o amor que não é fingido, que não é religioso, você se dispõe a tudo. Você se sacrifica, é o amor de Deus, o amor de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor é fazer você se negar, se entregar, para você ajudar as pessoas, para você ganhar almas. No espírito também está aqui com a palavra começando com E minúsculo, embora o texto aí esteja todo em letras maiúsculas, mas na Bíblia está com E minúsculo. Quando se fala na Bíblia espírito com E maiúsculo, refere-se ao Espírito Santo. Quando se fala espírito com E minúsculo, é o nosso espírito, é a nossa mente. O espírito é a mente, é a parte incorpórea que norteia o ser humano. Então, o pastor tem que ser exemplar no espírito. É a sua mente, os seus pensamentos. E você prova o espírito de uma pessoa quando você convive com ela. A boca fala do que você está cheio. Não é assim? Sim ou não? Então, espírito, pensamentos, nós temos que temos que ser padrão nisso. Na fé, eu imagino que não preciso explicar muito o que significa fé, né? Nós temos que ser exemplos de fé. Fé é você não se guiar por aquilo que você vê, mas se guiar por aquilo que você crê. Não tem como eu querer que o povo viva a fé se eu estou vivendo na dúvida. Não tem como eu querer que as pessoas professem a fé se eu não estou professando. Então começa com a gente, a fé. E na pureza. Pureza de coração, pureza no sentido de você não estar contaminado com o espírito desse mundo. Então, na linguagem de hoje, não vai aparecer aqui o texto, mas na linguagem de hoje, eu li esse texto, agora nós lemos na versão ACF, mas na linguagem de hoje está assim, seria assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo foi discípulo de Paulo. Hoje, falando da instituição Igreja Universal, quantos discípulos o Bispo Macedo? Porque uma coisa é você dizer assim, o Bispo Macedo ganhou muitas almas, graças a Deus, Deus seja louvado por isso, mas não é só isso, o Bispo fez muitos discípulos. Paulo a gente acabou de falar sobre um exemplo do que Paulo fez, Timóteo. Não precisa responder para mim, cada um deve responder para si, mas quem você tem feito como discípulo? Quem é seu discípulo? De repente você tem uma igreja. Tá, e se você morrer hoje? Quantas igrejas
fizeram grandes movimentos de fé, de curas, milagres, de multidões, numa determinada época da história, e depois o líder morreu e a igreja foi fazer assim, porque estava na dependência dele, e não, até ganharam almas, mas não tinha ninguém que fosse dar continuidade ao trabalho, porque não teve discípulo. Compreendem a importância disso? Então, se você tem uma igreja, e você tem a mente de Cristo, você não pode ficar pensando apenas em si. Vou aglutinar a gente aqui, vou ganhar almas, essas pessoas vão ser salvas. Sim, mas você não sabe o que pode acontecer com você amanhã. Eu tive uma experiência. Não sei se vocês têm conhecimento do que aconteceu comigo há um ano atrás. Agora, dia 11 de junho, vai fazer um ano que eu estava num jogo de futebol com os pastores, inclusive o bispo Jadson, que foi uma das pessoas que me socorreu. E eu tive um infarto com parada cardiorrespiratória de 16 minutos. E com agenda para o outro dia. Eu estava com reunião marcada na Universal da Penha, na quarta-feira. Isso me aconteceu de terça para quarta, 00:04 mais ou menos, no final do jogo de futebol. E eu estava com agenda marcada, tinha programas para fazer, tinha programas para gravar, tinha reunião, culto para fazer na Universal da Penha. A agenda do dia da quarta-feira estava cheia, não cumpri nada. 48 horas em coma, 11 dias internado, e Deus permitiu que mesmo depois de 16 minutos com o coração parado, eu voltasse sem sequela. Mas, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que o trabalho não pode estar na dependência da gente, porque a gente passa, e ninguém sabe quando vai passar. Sim ou não? Ninguém sabe. Então, fazer discípulo é algo, por isso que Jesus não deixou como algo opcional. Às vezes você lê uma passagem do Evangelho em que Jesus diz assim, ó, se você isso, eu aquilo. Quer dizer, é opcional, você faz se você quiser. E se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Mas tem coisas que Jesus deixa ordem, expressa, como, por exemplo, essa de fazer discípulo. É algo que não tem como você escolher não fazer. E o interessante é que, por exemplo, se você ler aí em Lucas, capítulo 14, versículos 25 e 26, e aí a gente vai entrar numa segunda parte dessa mensagem, desse ensinamento, mas Jesus disse assim, aliás, a Bíblia diz assim, né? Lucas escreveu, capítulo 14, versículo 25 e 26. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, quer dizer, Jesus disse para a multidão, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o quê? Não é seguidor. Seguidor todo mundo estava sendo, e não era pouca gente. A Bíblia está dizendo aqui que havia uma multidão. Mas Jesus vira para a multidão e mostra o seguinte, olha, é como se ele estivesse dizendo assim, uma coisa é vocês virem atrás de mim, me seguirem. Agora, para você ser meu discípulo, você vai ter que aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida. Em outras palavras, você vai ter, para você ser meu discípulo, você vai ter que me colocar acima de tudo. Pessoal, em outras palavras, ninguém faz discípulo sem sacrificar suas vontades. Não tem como.
para ensinar, você só precisa saber. Para fazer discípulo, você tem que ser. E para você ser de Deus, você tem que morrer para essa vida. Mãe, pai, irmãos, todas as pessoas têm a sua importância, têm o seu lugar na nossa vida, mas se nós quisermos que Deus nos use para fazer coisas grandes, não a nível simplesmente de pregar o evangelho para algumas pessoas, mas a nível de fazer discípulos, de perpetuar a palavra de Deus por gerações, nós temos que colocar Deus acima de tudo, nós temos que sacrificar. Na verdade, o evangelho começou com Abraão, não começou lá em Mateus. O evangelho foi pré-anunciado para Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, Deus queria uma forma, Deus queria uma matriz, Deus queria um padrão para construir uma nação na qual ele viria ao mundo em forma de homem, para oferecer a salvação para todas as nações, para toda a humanidade. Então, quando você vai lá em Gênesis 12, e você vê o chamamento de Abraão, o evangelho começou ali. Deus já sabia o que ele ia fazer. E por que Abraão? Forma? Padrão? Por que não foi Naor, irmão de Abraão? Por que não foi o pai de Abraão? Porque Abraão também era um homem pagão. Ele não conhecia Deus. Mas por que Deus escolheu ele? Porque Deus não queria uma forma torta. Deus queria alguém que tivesse as características que ele buscava. Ele vivia numa terra pagã, mas ele era um homem fiel a uma esposa estéril, numa época que o homem podia ter várias mulheres, e se a mulher dele fosse estéril, ele tinha mais motivos ainda para ter outras, e ele mantinha-se até aos 75 anos de idade, sendo fiel àquela única mulher. Abraão tinha caráter, ele era diferente, por isso Deus o chamou. Mas veja como começou o trabalho de Deus com Abraão. Qual foi a primeira palavra que Deus disse para Abraão? Primeira, quem sabe responder? Sai. Primeira palavra, sai. O diabo não gosta dessa palavra. Sabia? Eu não sei se você já viu o trabalho de libertação na Igreja Universal, quando a gente está com uma pessoa que está incorporada com o demônio que vai mandar embora, quando o demônio percebe que a gente está se aproximando da hora de dizer, ele grita mais, porque ele não gosta da palavra sai. Porque foi a primeira palavra que Deus disse para Abraão, e até hoje é a primeira palavra que o Evangelho diz para qualquer pessoa que chega na igreja. Sai. Sai do pecado, sai da mentira, sai do adultério, sai da vida suja, sai da vida torta. E enquanto não sair, a obra de Deus não se faz. A obra de Deus não se realiza. Então foi a primeira coisa que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, que é difícil. É difícil você sair. A gente tem a tendência, a inclinação humana de se ambientar a cidade, ao bairro, a vizinhança, a padaria que você compra pão, ao mercado que você vai fazer compra. A gente se habitua. E Abraão viveu uma vida assim, nômade, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. Ele teve que se desprender da terra, ele teve que se desprender das pessoas que ele amava, ele teve que se desprender da parentela dele. E olha Jesus confirmando isso quando ele diz isso que nós falamos, que para ser discípulo tem que colocar ele acima de pai, de mãe, de tudo. Então, sem sacrifício você não faz discípulo. Você pode fazer religioso. O que é o fazer religioso? É você ensina uma coisa e faz outra.
Então a pessoa vê você falando uma coisa e fazendo outra. Não adianta, que o que você está falando não tem valor para ela. É igual aquele pai que fala palavrão dentro de casa e quando o filho fala, ele diz assim: não fale palavrão, meu filho. Mas o senhor fala: não, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como assim? Ninguém discipula assim. Então, para você fazer discípulo, a gente faz discípulo, não é, por exemplo, eu estou aqui agora pregando. Isso aqui não é difícil. Isso aqui não é difícil. Mas a minha esposa está aqui, o meu filho está aí, assistindo isso aqui. E eles sabem se eu, dentro da minha casa, renuncio ou não. Se você não renuncia, se você não vive aquilo que você prega, então você enfraquece a sua pregação. É isso que faz com que muitas igrejas sejam fracas. Se você tem numa indústria uma forma que está torta, que está errada, todas as outras vão sair iguais, porque é padrão. Timóteo, seja padrão, seja o exemplo para os outros. Então é assim. Se você pergunta o que a Igreja Universal, por exemplo, tem, uma das coisas que eu falei para você, um dos pilares é esse, fazer discípulo. Mas como é que se faz discípulo? Com sacrifício, abnegação, renúncia. Isso não é teologia. Você não vai resolver esse problema com a faculdade de teologia. Você não vai resolver esse problema se você leu a Bíblia 30 vezes. Isso é questão de decisão. É você decidir ser o grão de trigo que cai na terra e morre. Que se não morrer, fica sozinho, mas que se morrer, se multiplica. Amém, pessoal? Isso é muito grande. Mas requer renúncia. Eu tenho um cunhado que nós começamos juntos como pastores na Igreja Universal, solteiros. Eu fui no casamento dele e ele fez o meu, com a irmã dele. Só que ele foi para fora do país cedo no nosso ministério. E eu me lembro das vezes em que eu tive que ligar para ele e falar: seu pai faleceu. E ele estava num lugar distante, num país distante. Ele dizia: não tem como eu ir. Depois eu liguei para ele: seu irmão faleceu. Depois de anos, outro irmão faleceu. 3 irmãos, o pai e 3 irmãos dele faleceram e ele não esteve presente em nenhum dos momentos, porque estava no exterior ganhando almas. Então isso é o quê? Sacrifício, renúncia, abnegação. É colocar as almas acima da sua terra natal, é colocar as almas acima da sua parentela. Não estou dizendo que você que a gente tenha que desprezar, porque a mesma Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. E eu procuro também honrar. Mas se você quiser ser a semente, se você quer ser padrão, se você quer se multiplicar, você tem que ser o grão de trigo que cai na terra e morre. Senão, você não forma discípulos de verdade. Você pode formar religiosos, mas discípulos de verdade não há como formar. A base para você fazer isso é o sacrifício. Faça uma pergunta para si mesmo: e se todos trabalhassem no mesmo ritmo que eu trabalho para o Evangelho? Se todos, estando nas mesmas condições que eu, fossem o que eu tenho sido e dessem o que eu tenha dado, o que seria o Evangelho? Se eu fosse padrão, se tudo fosse com base no que eu sou. Jesus, que foi o padrão, a matriz de tudo, né? Nós somos cristãos, então nós somos a continuidade de Cristo. Ele foi o primeiro a sacrificar.
E não há como ganhar almas e fazer discípulos sem o sacrifício da nossa vontade. Amém, pessoal? Eu gostaria de fazer uma oração com base nesse contexto e que cada um de nós venhamos refletir em relação à nossa própria vida, ao nosso eu, ao que nós temos sido, ao padrão que nós temos apresentado. Se você puder, fique de pé, por favor, para a gente fazer uma oração. Feche os seus olhos, se você puder, feche os seus olhos. Cristo conta comigo agora para falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Cristo conta comigo agora para falar do seu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Oh, meu Deus e meu Pai, eu sei que essa canção é belíssima e é bonito ouvi-la, cantá-la. E também não é difícil discorrer sobre esses assuntos que nós compartilhamos aqui nessa tarde. Mas nós sabemos, meu Pai, que viver é que são elas. E o Senhor disse que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. A seara é o mundo inteiro, meu Pai. O mundo inteiro precisa ouvir a Tua palavra. Mas poderíamos trocar as palavras desse versículo dizendo: a seara é grande, o mundo é grande, mas são poucos os discípulos. São poucos aqueles que o servem, colocando o Senhor acima de bens, acima de coisas, acima de pessoas, acima da própria parentela, acima da própria terra, de tudo. Isso não é fácil, não é fácil de encontrar, meu Pai. Então que nós sejamos achados assim, meu Deus. Que o Senhor possa encontrar em nós esse amor verdadeiro, porque esse é o amor padrão, é o amor de dar a vida, é o amor de renunciar a sua vida por amor a outras vidas, como o Senhor Jesus fez, como Paulo fez, meu Pai, como tantos outros fizeram e derramaram o próprio sangue para que hoje nós fôssemos iluminados pela pregação do Evangelho. Então nós pedimos o Teu auxílio, meu Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, não apenas a ganhar almas, mas venha nos ajudar a fazer discípulos, que essas orientações que Paulo deu a Timóteo venham estar gravadas dentro de nós, de maneira que nós sejamos padrão para aqueles que nos ouvem, meu Pai, padrão na palavra, no trato, no amor, no espírito, meu Pai, em tudo que nós fizermos. Até quando nós não estivermos falando da palavra, mas pelo nosso comportamento, aqueles que estejam ao nosso redor
possam ver o Senhor em nós, como o Senhor Jesus disse para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Então que assim seja na nossa vida, meu Pai. Eu não sei quantas almas cada um aqui tem sob a sua responsabilidade, eu não sei. Mas eu quero, meu Deus, que essa palavra dê fruto e que cada um aqui tenha discípulos, pessoas nascidas do Espírito Santo, nascidas da palavra, mas que possam fazer mais do que nós fizemos. O Senhor Jesus disse que aquele que cresce no Senhor faria o que o Senhor fez e até obras maiores faria. Então, meu Pai, que nós tenhamos isso, que isso suceda na vida dos teus servos. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E os que concordam digam assim seja. Amém. Graças a Deus.